Fala moçada, fala rapaziada, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre a ascensão dos regimes nazifascistas na Europa no período entre guerras. Então, vamos lá! Para entendermos um pouco sobre a ascensão desses regimes na Europa entre guerras, é importante esclarecer que a gente está aqui, obviamente, após a Primeira Guerra Mundial, que se encerra em 1918. É importante entendermos também que a Rússia passou por um processo de revolução socialista em 1917. É importante entendermos também que essa Europa vai sofrer muito com a crise de 1929 devido à queda da Bolsa de Nova York, que a gente viu na aula passada, não é isso? Antes da crise de 29, a gente tinha uma Europa já com movimentos nacionalistas formados. Então, ali, após a Primeira Guerra Mundial, vão surgir esses movimentos nacionalistas, esses movimentos nazifascistas, né, que tem um caráter, como já falei, nacionalista e, por consequência disso, tem um caráter também antissocialista. Então, o nazifascismo vai surgir precisamente no final da década de 1910 e início da década de 20, ganhando força na Europa, essencialmente na Alemanha e na Itália. Mas a crise de 1929 vai ser determinante para a ascensão desses movimentos ao poder na Europa, principalmente na Alemanha. Por que na Alemanha? Porque na Itália eles chegaram ao poder ainda na década de 1920. Então, embora eu tenha dito aqui há pouco que eles vão ganhar mais força e vão chegar ao poder com mais força a partir da crise de 29, ou seja, iniciando aí na década de 1930, na Itália, o Partido Fascista vai surgir em 1921, liderado então pelo Benito Mussolini, e na Alemanha os nazistas vão chegar no poder apenas em 1933, com a nomeação do Adolf Hitler a chanceler do país. E vamos ter também casos semelhantes ocorrendo em outros países, como vai ser o caso de Portugal, com o professor Antônio de Oliveira Salazar, que vai assumir um caráter fascista e implantará uma ditadura em Portugal que vai perdurar até a segunda metade do século XX. Na Espanha vamos ter também um golpe de Estado que vai provocar uma guerra civil e vai colocar no poder o general Francisco Franco, também fascista. E a gente vai ter um caso semelhante a isso aqui no Brasil. Não podemos dizer que o governo de Getúlio Vargas é um governo fascista, mas ele vai ter bastante influência desses regimes nazifascistas da Europa no período entre guerras, principalmente na década de 30, que é quando o Vargas assume o poder. Então a gente vai ter como símbolo do fascismo italiano um feixe de lenha e um machado, enquanto que o nazismo alemão vai ter como símbolo a suástica, que é um símbolo milenar, e uma águia, que representa aí o Império Alemão. Então, prosseguindo, é interessante entendermos como surgiram e como chegaram ao poder esses movimentos nazifascistas, tanto na Itália quanto na Alemanha. Na Itália, eles vão surgir em 1921, o chamado Partido Nacional Fascista, mas vai ser em 1922, com a Marcha sobre Roma, que milhares de fascistas irão às ruas contra a crise capitalista e também contra o comunismo, que havia chegado ao poder lá na Rússia com a Revolução Socialista de 1917. Então, devido à proporção que tomou essa marcha e o apoio popular que ela tinha, o rei Vítor Emanuel III, rei da Itália, vai nomear Benito Mussolini como primeiro-ministro da Itália. Então, os fascistas vão chegar ao poder executivo na Itália através do Mussolini, mas apenas em 1924 que eles vão chegar a ter uma maioria no parlamento através das eleições. E quais são os efeitos e consequências disso para a Itália? Bem, a própria imprensa de oposição foi fechada, ou seja, foi forçada a ser fechada. Os socialistas e comunistas irão ser perseguidos pelo governo e também pelos seus apoiadores. Na Itália também começa a surgir uma política bélica e expansionista, como, primeiro, o governo incentiva uma maior produção industrial para a área bélica, ou seja, o setor
industrial armamentista passa a ter um incentivo maior na Itália, enquanto que a Itália incentiva também o processo de expansão colonialista. Essa expansão colonialista vai proporcionar, em 1936, a invasão da Abissínia. Lembre que a Abissínia, que hoje é a Etiópia, era uma das únicas nações africanas a resistir ao processo neocolonial lá do século XIX. E como uma forma de buscar apoio popular para esse regime fascista, o que ocorria? O governo, obviamente, vai incentivar a propaganda. É através da propaganda e do apoio daqueles que são os heróis nacionais ou daquele que era o esporte de maior prestígio da população, como o futebol. Então vamos ter a seleção italiana na Copa do Mundo de 1938 apoiando o regime fascista. Obviamente que todos tinham que fazer isso. Aqueles que não fizessem seriam punidos. Mas o movimento fascista não morreu no final da Segunda Guerra Mundial. O movimento fascista, assim também como os movimentos nazistas, iremos ver para frente, eles vão perdurar e vão ressurgir em alguns momentos em nossa sociedade. Hoje mesmo a gente vê movimentos neofascistas em todo o mundo. Até mesmo na própria Itália ainda tem gente que defende movimentos fascistas. Tem gente que defende Mussolini, por exemplo. Na Alemanha, assim como na Itália, o nazismo vai surgir e ganhar força a partir da década de 20. A Alemanha, como já foi falado antes, estava arrasada devido à Primeira Guerra Mundial e também estava ali humilhada e em dívidas devido ao acordo do Tratado de Versalhes. Então, em 1919, surge o Partido Nazista, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que de socialismo não tinha nada. Porque quando a gente pega aqui o Partido Nacional Socialista, a gente está fazendo exatamente o oposto do que pregava o socialismo. O socialismo ele é intrinsecamente internacionalista. Então, os alemães formaram um Partido Nacional Socialista para ser exatamente o oposto do que era o socialismo descrito pelos seus idealizadores Karl Marx e Friedrich Engels. Então, a gente vai ter o surgimento do Partido Nazista em 1919 e tentando pegar carona no movimento italiano, Hitler ele vai tentar dar um golpe em 1903 para ser mais ou menos como a marcha sobre Roma que ocorreu na Itália, mas aqui deu totalmente errado, porque Hitler marcou o movimento em frente a um bar, todos os alemães foram beber e o movimento virou uma bagunça e Hitler acabou preso. Ou seja, o movimento foi sem sucesso e levou Hitler à cadeia. Mas o movimento não perdeu força. Muito pelo contrário. Após a crise de 29, o Partido Nazista ganhou cada vez mais adeptos, levando em 1933 ao presidente Hindenburg a nomear Hitler como chanceler alemão. Então, os nazistas chegavam ao poder através dessa nomeação de Hitler. Mas, apenas em 1934, com a morte do presidente, que esses nazistas vão realmente assumir o poder, porque Hitler assume o poder e adota o título de Führer, ou seja, o guia da nação, e funda aí o chamado Terceiro Reich alemão. Lembrando, né, que a gente viu sobre isso lá nos estudos sobre a unificação alemã, quando surge em meados de 1870 o Segundo Reich alemão. Então, a partir desse momento, ou seja, a partir do momento que Hitler funda o Terceiro Reich alemão, a partir do momento que ele adota esse título de Führer e que assume o poder da Alemanha integralmente, ele passa a proibir os partidos políticos. Então os partidos serão fechados, a pena de morte vai ser estabelecida, a censura vai ser forte contra a imprensa de oposição, é óbvio, e os negros, judeus, homossexuais e comunistas passam a ser perseguidos e mortos ou enviados para os campos de concentração. Mas quais são as características gerais desses regimes nazifascistas? Primeiro, são regimes totalitaristas. São regimes ultranacionalistas, ou seja, eles deturpam a ideia de nacionalidade. É o ufanismo da nacionalidade.
São regimes militaristas, ou seja, eles têm totalmente apoio dos militares quando não são governados por militares. São regimes de massificação, ou seja, tem uma forte influência sobre o povo. É um regime de negação da luta de classes, ou seja, eles são totalmente contra a ideia da luta de classes pregada pelo socialismo. Por quê? Porque para Hitler não há uma divisão de classes na sociedade. O que há, na verdade, são raças, e a raça ariana é superior e deve se impor às demais raças. Haveria também a necessidade do partido único, o partido nazista, e também uma intervenção estatal sobre a economia. Essa intervenção estatal ela se daria em prol das burguesias nacionais, ou seja, as empresas nacionais iriam ter ali uma ajuda do governo para crescer, em detrimento das empresas internacionais que seriam suplantadas pelo regime nazista. E principalmente, como já falei anteriormente, a gente vai ter um caráter anticomunista. Isso está expresso em diversas declarações dadas por Hitler ao povo alemão. Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben. Damals gelobten wir zum ersten Mal als unbekannte Einzelne diesen Krieg zu beginnen und sich zu schließen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt werden würde. Vielleicht wird Manfred der Ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich habe die anderen genauso vernichtet. Como eu falei, a gente tem movimentos neonazistas hoje em todo o mundo. São células neonazistas que estão presentes em diversos países do mundo, inclusive na América. E em alguns países eles têm aí a chamada liberdade de expressão para declarar seu apoio a essa abominação. E como foi falado lá no início da aula, teremos outros regimes semelhantes ou de caráter fascista. Como eu falei, em Portugal vamos ter o professor Antônio Salazar assumindo o poder de Portugal através da chamada Legião Portuguesa e instaurando uma ditadura fascista em Portugal que vai perdurar até a segunda metade do século XX. No Brasil a gente vai ter algo parecido. Além do governo Vargas ser influenciado por esses regimes fascistas, a gente vai ter aqui no Brasil a chamada Ação Integralista Brasileira, que tem um caráter assumidamente fascista, liderado então pelo Plínio Salgado, e que vai ter como lema, pasmem, Deus, Pátria e Família. E na Espanha a gente vai ter também um movimento aí fascista que vai assumir o poder através de um golpe que vai dar início à Guerra Civil Espanhola em 1936. E essa guerra ela vai se dar entre a Frente Popular e os falangistas. A Frente Popular havia sido eleita democraticamente nas eleições espanholas e tinha uma composição formada por partidos de esquerdas, sendo apoiado, obviamente, pelos partidos socialista e comunista. Já os falangistas eram uma oposição de caráter abertamente fascista e liderados pelo general do exército Francisco Franco, que queria derrubar o governo democraticamente eleito. Então os fascistas eles vão atacar várias guarnições militares da República Espanhola, enquanto que a população vai às ruas para tentar defender a democracia. Hitler e Mussolini, como tinha apreço pelos falangistas, especialmente pelo general Francisco Franco, irão apoiá-lo, enviando armas, alimentos, assessores militares e tropas, enquanto que o governo eleito da Espanha pouco ou nada vai receber das nações democráticas da Europa. O que vai acontecer é que diversos voluntários de países europeus irão ajudar na defesa do governo espanhol. E a gente está falando aqui de intelectuais e operários ligados aos partidos socialistas da Europa. Então a gente está falando aqui de forças totalmente desiguais, enquanto que as tropas franquistas vão massacrar
as tropas republicanas. E essa guerra civil, esse massacre vai estar expresso na arte também. A gente tem aí uma imagem do pintor espanhol Pablo Picasso, a Guernica. A Guernica, gente, ela foi pintada em 37 por Picasso, sendo a representação do bombardeio sofrido pela cidade espanhola de Guernica em 26 de abril de 1937 por aviões alemães, apoiando o ditador Francisco Franco. Então a gente tem nessa obra de arte, nesse quadro, o símbolo da dor e do desespero das pessoas que estavam sendo atacadas e bombardeadas pelos nazistas. Então, pessoas, eu espero ter sanado as dúvidas que vocês tinham sobre o tema. Respondam às atividades e até uma outra videoaula. Bitch, please. The only thing you can't steal was came out to play. Stay out my way.